Eu cheguei tão cansado, que eu deitei, né, depois de tudo, e não consegui ir à igreja, mas a saudade do coração estava aqui com vocês. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Para mim, essa carta é uma das cartas mais chatas que a Bíblia, né, que Paulo escreve. Né? E esse prefácio, essa saudação, de todas as cartas de Paulo, para mim, essa é uma das mais significativas. Paulo escreve aos Colossenses, estava preso, né? E chega para ele através de Epáfras, que Colossenses estava vivendo um tempo difícil, um tempo de engano, um tempo de uma certa apostasia por causa dos ensinos que estavam chegando, estava transcorrendo ali sobre a igreja de Colossos. E esse ensino tinha a ver com o gnosticismo, tinha a ver com a visão da divindade de Cristo, da supremacia de Cristo, da suficiência de Cristo. Então ele escreve essa carta trazendo, né, um teor apologético, com um desejo mesmo de defender, de mostrar que Jesus é realmente o Senhor de todas as coisas, e mostra de uma forma bem linda, bem maravilhosa, o que Jesus é, o que Jesus faz, e como ele também não é apenas um ser divino, mas também é um ser, né, é um homem, mas também que ele não é apenas homem, mas também ele é um ser divino. E nesse prefácio, quando ele começa a sua saudação, ele começa a dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ele começa aqui já dizendo quem ele é. Ele se apresenta, e não apenas se apresenta, mas ele defende o seu apostolado. Não apenas defende o seu apostolado, como também ele mostra e diz aqui: olha, presta atenção, não foi vontade humana, não foi desejo de homens, não foi ninguém que me escolheu, mas foi o próprio Deus que me separou para esse ministério. No versículo 2 ele continua dizendo: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão no Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E aqui é interessante, irmãos, Paulo falando sobre essa gratidão. Sempre somos gratos, eu sempre dou graças a vocês. Eu sempre oro, e quando eu oro, lembro, né, daquilo que Epáfras tem compartilhado, do amor abnegado, da fé de vocês. Isso gera em mim um espírito de gratidão por saber que vocês estão respondendo, que vocês estão de fato vivendo, que vocês de fato estão. E aí eu quero trazer essa gratidão, né, para mim, para você, nessa perspectiva do momento da oração. Sabe, às vezes é tão difícil e é tão complexo, a gente vive momentos tão críticos e coisas tão ruins acontecem, e isso faz parte da nossa vida, que às vezes a nossa oração é amarga, a nossa oração é azeda, a nossa oração é pesada, a nossa oração, sabe, ela tem um misto de sentimentos, e esse misto de sentimentos ele não produz de fato o que poderia produzir. Então eu queria te encorajar, primeira coisa, né, desse texto que a gente vai aplicar, gostaria de te encorajar a repensar os seus momentos de oração, a repensar os seus momentos em que você está parando, em que você está orando, e aí entender, mesmo que seja difícil, irmãos, é complicado, falar é fácil demais, mas é complicado entender que a boa e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É difícil entender que aquilo que a gente vive faz parte do propósito, e mesmo quando não faz parte do propósito, mais cedo ou mais tarde vai cooperar, mesmo
a nossa visão é medíocre, a gente não consegue entender e compreender as razões de, os porquês de. E às vezes as razões de, os porquês de, é a causa de termos um coração contaminado, pesado, e muitas vezes não conseguimos entender o processo todo, não temos uma cosmovisão do todo, e o nosso coração diante de Deus se torna ingrato, insatisfeito, e a nossa oração não flui como poderia fluir. Porque nós não entendemos, não compreendemos. E quando a gente não entende, não compreende, a gente questiona. E a oração de Paulo é: eu dou graças a Deus por sua vida. Será que hoje nós podemos orar assim, irmãos? Eu dou graças a Deus pela vida dos meus filhos. Eu dou graças a Deus pela vida do meu esposo. Eu dou graças a Deus pelas enfermidades da minha vida. Eu dou graças a Deus por todas as adversidades e circunstâncias e de tudo que tem vivido. O meu coração é grato, porque eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, e ele vai terminar, mesmo eu não entendendo, ele vai chegar e concluir. Eu vou ver o sucesso que ele tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e para a minha história. Glória a Deus, aleluia, glória. Primeiro princípio forte, primeiro princípio maravilhoso: gratidão. Segundo, gratidão por quê? E aqui fala até as razões, né? A gratidão de Paulo era por quê? É porque ele estava ouvindo falar que a fé daqueles homens e o amor daqueles homens estava fazendo diferença, era relevante. Irmãos, a fé e o amor. A fé, não se esqueçam que aqui o contexto também é de perseguição. Paulo estava preso. E Paulo entende no contexto e está dizendo: olha, vocês têm fé, ou seja, vocês continuam crendo. E aí ele vai dizer: crendo em quê? No evangelho que Epáfras nos ensinou, porque Paulo nunca nem tinha chegado nessa igreja. Quem tinha transmitido, quem tinha ensinado, quem tinha pregado, quem tinha ministrado, quem tinha discipulado era Epáfras. E chega para ele que o coração daqueles homens ardia em fé, que o coração daqueles homens ardia numa perspectiva de que algo superior e durável existia. Irmãos, essa é a nossa grande e precisa ser a nossa maior expectativa. O texto vai dizer, deixa eu só aqui porque o tempo não dá, mas só para dizer, ele já está dizendo o seguinte, no versículo 5, eles tinham fé e eles tinham amor por causa do quê? Versículo 5. Esperança. Por causa da Esperança. que estava o quê? Aonde? Nos céus. A fé e o amor que eles não era baseado em qualquer coisa, era simplesmente entender, assim como o livro de Hebreus nos ensina, que existia, e o escritor de Hebreus diz: olha, eles viviam como viviam, passavam o que passavam, enfrentavam o que enfrentavam, eles estavam com o coração alegres.
talvez doa, de que hoje talvez soframos, de que hoje as lágrimas vão escorrer dos nossos olhos, mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia, e se você crê como eu creio, esse dia está se aproximando. Vai chegar um dia em que aquele que virá não tardará, ele vai vir buscar a sua igreja, e nós estaremos com ele, seguros, convictos de que ele é aquele que tem guardado a nossa alma, guardado a nossa alma, é aquele que tem nos alimentado pedido. Não vai! Glória a Deus. Vale a pena continuar, vale a pena acreditar, porque eu, Senhor, estou voltando. Aleluia. Oh, glórias. A fé daqueles homens tinha uma base e um amor. É interessante porque a gente não tem como separar o amor do serviço. Quem ama, serve. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, não visa os seus próprios interesses. Quem ama, entende a necessidade do. Porque quem ama está sempre olhando para o lado, nunca está olhando para cima. A fé e o amor desses homens, a qual Paulo estava dando graças, e a base estava no entendimento de que eles tinham um patrimônio superior e durável. A fé desses homens e o amor desses homens marcaram e faziam uma diferença tremenda. E aí Paulo continua na sua oração, e ele vai dizer, terminar dizendo o seguinte: eu oro para que o conhecimento de Deus venha sobre a vida de vocês de uma forma extraordinária, mas não apenas o conhecimento, mas que vocês também entendam todas as coisas que se caminham dentro de uma atmosfera, de uma ambiência espiritual. Porque não apenas o entendimento ou o conhecimento do mundo secular, ou apenas o conhecimento, sei lá, é importante. Isso é importantíssimo. E Paulo, na sua oração, ele disse que o conhecimento que ele desejava fosse pleno, mas o conhecimento de todas as coisas que pudessem ser conhecidas, o conhecimento de quem é Deus, mas que eles entendessem que eles só poderiam entender de fato quem é Deus se eles tivessem discernimento das coisas espirituais, porque só discerne Deus numa perspectiva espiritual. Eu quero terminar dizendo: se nós não compreendermos que muito do que nós estamos vivendo e passando tem a ver com essas questões espirituais que estão ao nosso lado, nós vamos dar murro e ponto de faca, nós vamos lutar contra gigantes e nós vamos perder, porque nós não vamos entender quem de fato são os gigantes que têm nos batido, nos atormentado e tentado nos neutralizar. O nosso entendimento precisa também crescer nessa perspectiva espiritual, ou seja, nós precisamos crescer em Deus, mas nós precisamos crescer nessa intimidade, nessa visão, nessa guerra que nós estamos passando. E não só entendermos, mas nos colocarmos na posição de Deus, para que a gente possa vencer, para que a gente possa de fato vencer aquilo que Deus nos chamou para vencer. Tem muitas pessoas que pensam que estão derrotadas, fracassadas, porque levaram um baque e ainda não conseguiram se levantar, porque estão tentando discernir pelos seus próprios entendimentos e conhecimentos, mas não conseguem compreender que tudo que estão vivendo e passando tem a ver com a necessidade desse discernimento das coisas
discerne a vida apenas nessas questões materiais, mas se discerne a vida e se vive a vida numa visão espiritual. Porque o justo, ele vai entender pela fé, mas a fé não tem nada a ver com aquilo que a gente vê. A fé tem a ver com as coisas que nós esperamos. E o que nós esperamos ainda nem aconteceu. E a gente precisa lutar. Porque Ele já nos deu. Ele já reservou. Ele já lutou. Ele já venceu. Ele já conquistou. E agora a gente precisa entender isso. E a gente entende isso conhecendo as coisas espirituais. Era isso que Paulo estava dizendo. Vocês não podem ser apenas homens naturais, com conhecimentos filosóficos, com entendimento humano, que vocês sabem disso, daqui não, vocês precisam discernir as coisas espirituais, porque Deus que discerne espiritualmente. Se vocês forem apenas entender de forma carnal, emocional, vocês não vão muito longe, mas se vocês entenderem de forma espiritual e discernir as coisas de Deus espiritualmente, vocês vão entender o propósito que eu tenho para a vida de vocês e vocês vão discernir aonde o inimigo está batendo e você pode se levantar contra ele com as armas certas e lutar contra ele com as armas certas. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória. Glória a Deus. Pastor Manuel, ele não está aqui agora. Ele está tendo uma reunião no presbitério agora. E ele foi para essa reunião no presbitério. O presbítero Renaldo também pediu para avisar. E o André está aqui.
brincando muitas vezes, e o sentimento é que a gente está abandonado. Essa é a verdade. Né? A gente tem a igreja, a gente tem a missão, a gente tem tudo, mas o sentimento é que a gente está abandonado. Porque ninguém liga, ninguém dá um alô. Quando dá um alô, aqueles 5 minutos, e hoje com a questão do WhatsApp, então a coisa ficou mais superficial ainda. Se já era, ficou mais superficial. E o que eu mais amei, assim, de me alegrar e chorar com eles, era a alegria dos missionários em podermos estar com eles. Com tudo que aconteceu, todos os milagres, as pessoas que se decidiram, muitas coisas que aconteceram. Mas para mim, o que eu marcou foi a alegria deles, o renovo que a nossa presença gerava para a vida deles. E aí o sentimento era, que bom, vocês estão aqui, e quando a gente olha e vê o que está acontecendo, é sinal que nós não estamos esquecidos. É palavras dos missionários. Isso é casado, a gente precisa. Eu sou casado também com missionário, mas a gente precisa, como igreja, nos apercebermos disso. E quando os missionários estão presentes, a gente está cuidado, leva para almoçar, dá uma oferta boa, isso. Mas no dia a dia, isso foi bem forte, para mim muito forte. Então, louvado seja o Senhor por esses dias, por esse tempo, e principalmente pelo renovo que eu sei que aconteceu na vida daqueles missionários. O direcionamento de Deus, alguns estavam perdidos, e nós pudemos conversar, Deus deu uma direção. Vamos orar então? Vamos fazer um clamor, né? Os pedidos não foram muitos, então, para calçar os pedidos que foram colocados, vamos levantar um clamor em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos essa manhã da vida da tua filha, e clamamos para que, em nome de Jesus, o Senhor continue guardando a esperança. Nós estaremos fazendo a segunda-feira missionária desse ano. E dia 19 nós estaremos, é um sábado, nós estaremos fazendo aqui na rua, vai ser aqui na rua, os líderes acharam melhor fazer aqui na rua. Vamos colocar as cadeiras tudo para cá, o som vai para lá, alguns ministérios de louvor das nossas igrejas já estão confirmados para estarem vindo. E a gente
vai estar fazendo o brechó, o bazar. Então, se você. E fora a feira em si, que a gente já tem ajudado, né? E aí os homens vão estar fazendo churrasquinho, as mulheres vão estar fazendo, os jovens vão estar fazendo, vai ter aquela mobilização. É o aniversário da nossa igreja. Então, a gente vai começar a festa no dia 19, que é no sábado, agosto agora, não é de agosto. Não, 19, sábado. 18 não vai ter não. Isso é sábado e domingo. Sábado 19, no domingo não teremos EBD, justamente para que a gente possa ficar até a hora que seja, né, para a gente agradável, possível, e não nos preocuparmos de amanhã tem EBD. Queira ou não queira, já mudando o prejuízo mesmo, né? E à noite a gente vai ter a celebração, o pastor Florencio da Misma vai estar vindo, aí à noite vai ser o bolo, etc, etc, etc. Então, se você puder participar, se for, tanto do Ministério Feminino, quanto do Ministério de Homens, como também fazendo doações para o bazar. Vai ser um tempo bem bacana. E quarta-feira, amanhã, nós estamos começando, se Deus quiser, a nossa campanha, que o tema é cansados, mas ainda perseguidos. Né? Juízes, capítulo 4, 8, capítulo 8, acho que só estou enganado aqui, ou é 4, é 8, a história de Gideão, né? Cansados, mas continuavam perseguindo. Eu sei que esse é um tema bem atual, eu creio que a gente vai estar, mesmo cansados, a gente vai estar perseguindo aqui a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa conquista, no nome de Jesus. Então, amanhã, às 20 horas, nossa noite da bênção. Por favor, vem, traga convidados, vai ser uma bênção. Um cheiro, vai para Deus. Posso todas as coisas. Agindo Deus, a vitória é nossa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Eita Deus, oh glória, aleluia. É isso aí, pessoal. Hoje Deus bradou com fogo do céu aqui nesse santo lugar. É isso aí, pessoal. Creio nisso. Amém? Creio nisso. Amém? É isso aí, pessoal. Já tem mais de Deus para todos vocês. E fui nessa. Até os próximos vídeos. Eita, glória a Deus. Aleluia. Fui.